Fala galera, tudo bem? Hoje vai ser um vídeo aí lamentando muito aí o casal que teve essa fatalidade lá em Gramado, que faleceu dentro do motorhome. E eu queria dar algumas informações, passar algum conhecimento para que isso não aconteça com outras pessoas que já têm um motorhome pronto. E aí galera, sem recriminar motorhome artesanal, motorhome de fábrica, isso pode acontecer com qualquer motorhome, tá? E também para quem está construindo, quais são os cuidados que você tem que ter. De jeito nenhum eu estou aqui querendo julgar esse casal, tá? Foi uma fatalidade, pode ter sido um descuido, eu não quero chegar nesse mérito. Eu só quero tentar que outras pessoas não tenham o mesmo fim, né? A mesma fatalidade. O Lucas, que é um grande amigo aí, a gente troca muita ideia. O Lucas é um grande querido, já me recebeu 2 vezes na casa dele, já pernoitei 2 vezes na casa dele. Uma delas inclusive era o aniversário dele. Ele é um cara muito experiente, ele já fez um vídeo sobre isso. De jeito nenhum eu quero desdizer o vídeo dele nem nada, eu quero só complementar algumas coisas que ele não disse no vídeo dele. O vídeo dele é muito importante, assista lá, vou botar aí, sei lá, um dos 2 lados aí para você assistir. O vídeo dele é muito importante, assistam. Eu tenho outros 2 vídeos também que falo sobre o aquecedor específico, sobre o fogão, algum cuidado que você tem que ter, sobre ventilação, essas coisas. Esses vídeos são muito importantes, tá? Vou deixar todos aí, eu nunca sei qual é o lado que vai aparecer aí. Mas falando um pouquinho da teoria do que acontece quando a gente está respirando, tá? A gente está aqui respirando o que a gente chama de ar, né? Mas o que é esse ar? Esse ar tem diversas moléculas de diversos elementos, vamos dizer assim, em estado gasoso. Um deles é o oxigênio, que a gente fala, a gente respira oxigênio, beleza. A gente expira o CO2, que a gente chama de gás carbônico. Na verdade, ele é o dióxido de carbono. Mas quando a gente inspira e expira aqui no ar agora, a gente tem diversas outras moléculas. A gente tem molécula de água, a gente tem o hidrogênio. Muita gente fala assim, o que sai da bateria, o hidrogênio. O hidrogênio está aqui agora no ar, eu estou respirando hidrogênio também. Tem o gás hélio, muito raro, mas pode ter o gás hélio. O gás hélio é aquele que, quando você respira muito dele, você fala fininho assim, como se tivesse... Eu lembro quando tinha uma promoção lá no McDonald's, que se você cantasse uma musiquinha da promoção lá do Big Mac, você ganhava o Big Mac. E aí você tinha que ser, né, diferente. E aí tinha lá aquelas bolas de gás hélio. Eu lembro que eu peguei uma bolinha daquela de gás hélio, cheguei lá na frente e comecei a cantar 2 hambúrguer alface. Aí, porra, me deram milkshake e tudo mais, né, porque o nego riu demais. Mas assim, a gente respira vários gases diferentes, né, vamos dizer assim. Mas o que o organismo tenta absorver majoritariamente, e aí isso é importante, majoritariamente, é o oxigênio. O que é o oxigênio? 2 moléculas de oxigênio. O que o corpo quer são as 2 moléculas de oxigênio. Junto vai entrar o CO2, que é o dióxido de carbono, vai entrar o hidrogênio, vai entrar o que tiver aqui, a gente vai respirar, mas o organismo vai tentar absorver o oxigênio. Quando a gente expira, a gente transforma esse oxigênio no dióxido de carbono. A gente produz, né, no nosso metabolismo e tal, carbono. E a gente tem que expelir esse carbono de alguma forma. Uma das formas que a gente bota carbono para fora, para não se intoxicar com carbono, é a respiração. Então, para cada molécula dessa de oxigênio que entra, casa a molécula de carbono. Então fica o CO2, que é o dióxido de carbono. O que acontece, por exemplo, quando a gente pega um saco e fica respirando dentro do saco? A gente tira boa parte do oxigênio, vai aos pouquinhos respirando esse oxigênio, e cada vez que a gente expira, vai entrando mais gás carbônico e vai tendo menos oxigênio. Vai ter uma hora que você vai ficar sem ar, você vai ficar agoniado e tal, porque você tem ausência, tem carência de oxigênio e você tem muito gás carbônico. E aí começa a te dar aquele pânico, aquela ânsia, e aí você respira para fora. Quando você se esconde debaixo de um edredom, porque está muito frio, você tem esse efeito também. Só que esse dióxido de carbono, ele não é tão prejudicial assim, porque uma vez que você foi para um ambiente que tem mais oxigênio, você volta ao seu estado normal. Aos pouquinhos você vai pegando fôlego, vai respirando e meio recompus. Quando você sobe uma montanha, você está lá a 2.000, 3.000 metros de altitude, você tem carência de oxigênio, por isso você fica sem ar. Então, o dióxido de carbono, ele te atrapalha na respiração, mas ele não te mata, tá? Ele pode te matar se você não tiver como fugir desse ambiente. Então, o que vai te matar é a falta do oxigênio, não o excesso do dióxido de carbono.
Esse carro aqui, que é uma Mercedes, uma Sprinter, ela tem uma coisa muito inteligente. Vou mostrar para vocês aqui. Eu tô aqui na boleia aqui desse meu carro. E aí aqui tem um banco para 3 pessoas. E ela fica fechada aqui. E aí você liga o ar-condicionado aqui. E o que que acontece? Aos poucos, quando você fecha todo o carro, todo o ar-condicionado, tem esse botãozinho aqui, ó, que você faz só circular o ar aqui dentro do carro. Ele não renova o ar, né? Então, uma vez que você esteja com esse botão aqui apertado e ele está só renovando aqui, a quantidade de oxigênio que você tem aqui vai diminuindo. E aí vai te dando sonolência, cansaço, principalmente quando tem 3 pessoas num ambiente pequenininho, que é essa boleia aqui, né? Então, de uma forma inteligente, esse carro aqui, ele de tempos em tempos, ele abre a circulação externa sozinho. Óbvio que você fica irritado, porque ele sempre faz isso, parece que é de brincadeira, ele sempre faz isso quando tem um caminhão de porco, ou um caminhão de lixo na sua frente, ou aquele caminhão que tá aquela fumaça preta, parece que ele sempre faz isso nessa hora, mas não é, ele faz isso de tempos em tempos, para aumentar a quantidade de oxigênio que tem aqui, para não dar sonolência, principalmente no motorista e tal, não dá aquela sensação de ficar muito fechado, agoniado e tal. Esse carro tem essa inteligência por causa do dióxido de carbono, tá? Mas uma vez que ele abriu aqui, abriu janela, você volta ao seu estado normal. Qual é o risco? O maior risco não é esse. Vou te dizer agora qual é o maior risco. Parece que eu estou enrolando, não estou falando por que o casal morreu. Vou falar agora qual é a parada. Por exemplo, esse carro ele estava ligado agora há pouco. Aqui embaixo da gente tem a saída do cano de descarga. O carro, quando ele faz a combustão, ele queima o oxigênio, assim como a gente na respiração a gente utiliza o oxigênio também, o carro também usa esse oxigênio, só que ele quebra um pouco mais a molécula e faz o que a gente chama de monóxido de carbono. O monóxido de carbono é uma molécula de carbono com uma só de oxigênio. Então ele quebra as 2 moléculas do oxigênio, né, aquela separação das 2 moléculas, e bota um carbono em cada uma. Por que que isso é um problema? Por que que tem muita gente que se suicida numa garagem fechada ou morre numa fatalidade porque estava numa garagem fechada com o carro ligado e tal? Por que que isso é um problema? Porque o monóxido de carbono, diferente do gás carbônico e do dióxido de carbono e dos outros gases, o monóxido de carbono ela se agarra nas hemoglobinas, que é quem transporta o oxigênio dentro do nosso corpo, se agarra na hemoglobina e não solta mais. Então, aos pouquinhos, você vai ficando intoxicado de uma forma que tem uma hora que você não tem mais a respiração real, que é o oxigênio sendo transitado pelo seu corpo. Então nessa hora você simplesmente desmaia, você não vai sentir dor, muitas vezes você não vai sentir tonteira, você simplesmente vai sentir uma fraqueza, mas do momento que você sente a fraqueza até a hora que você desmaia, você praticamente não consegue fazer nada. Assim, mal você vai conseguir abrir uma janela, talvez se você abrir a porta do carro e cair para fora, você consiga sobreviver. Ainda assim, você vai demorar um bom tempo, vai ter que ser hospitalizado para você conseguir se recuperar. Porque o que acontece nesse caso? Essas hemoglobinas que estão entranhadas com monóxido de carbono, ela vai ter que ser eliminada de alguma forma do seu corpo. Isso pode demorar, sei lá, 90 dias, 60 dias, eu não lembro. Isso daí era da minha aula de biologia quando eu estava no 2º grau, galera. Você estudou isso na escola no 2º grau. Eu não lembro quantos dias são necessários para que essas moléculas se renovem, né? As hemoglobinas se renovem. E aí sim você vai voltar a ter a sua atividade normal, sua vida normal. Mas até lá você vai ficar com deficiência de respiração. Então as pessoas que trabalham muito tempo no trânsito, no engarrafamento ou dentro de ambiente fechado, tipo garagens, elas sofrem essa intoxicação pelo monóxido de carbono. Ah, tá, Angie, mas esse casal estava com o carro desligado, estava estacionado, estava dentro do motorhome fechado. Então vamos falar agora qual é o problema do motorhome. Então galera, quando a gente fala de motorhome, no motorhome a gente tem diversas coisas que nos colocam em risco em relação ao monóxido de carbono. Muita gente fica preocupada com gás. Galera, o meu GLP, o meu gás GLP está aqui dentro desse armário. Ele está me colocando em risco bem menos do que o monóxido de carbono. O gás GLP, ele tem cheiro. Ele, na verdade, ele coloca um cheiro nele, porque o GLP por si só ele não tem cheiro, mas as empresas colocam aquele mau cheiro justamente para você sentir aquele odor e ver onde que está o vazamento do gás. Além do mais, perto ali do bujão de gás tem sensor de gás e tem a grelha de ventilação. E essa grelha de ventilação, ela tem que ser o mais baixo possível, mais perto do piso. Porque o gás GLP, ele desce, ele nunca está para o alto, ele sempre está lá para baixo.
E aí para ele sair, ele tem que sair por baixo. O gás GLP, quando ele está vazando, ele fica praticamente com o mesmo, imagina o comportamento da água. Quando tem um vazamento, a água vai escorrendo para o fundo, assim, né? O GLP faz a mesma coisa. Se tiver em declínio o chão, ele vai se acumular mais na parte mais baixa. Se tiver um ralo, por exemplo, o GLP vaza para dentro do ralo. Por isso que tem muito bueiro que explode, muito encanamento que explode, porque o GLP vai para baixo, tá? E você vai sentir o cheiro dele e rapidinho você vai procurar o vazamento. Então, normalmente, não é vazamento de gás que mata as pessoas no motorhome, porque esse você sente o cheiro, tá? E esse te dá um pouco de agonia também e tal. O que que acontece? As pessoas no motorhome, tem muita gente que coloca aqui embaixo aquele aquecedor a diesel. Muita gente tem um fogão, forno e aquecedor de passagem ou boiler, mesmo que seja aqueles boiler bonitinho e tal, todos esses existe algum risco, tá? E agora que a gente vai falar como que isso acontece no motorhome. Muita gente não investe adequadamente no isolamento térmico, ou coloca aquela isoporzinho de papelaria, ou aquele outro produto que eu já não vou falar mais o nome, que o pessoal já está brigando comigo, que é um isoporzinho com 2 negócios de plástico laminado em volta, que falam que é um bom isolamento térmico, que não é. Tô com pena do pessoal desse isolamento térmico aí, agora nessa onda de frio aí, meu irmão, o nego deve ter se arrependido demais de ter colocado aquele isolamento. Mas o que acontece? As pessoas não investem adequadamente no isolamento térmico do motorhome e querem viajar para Gramado, para Campos de Jordão, querem ir para o Ushuaia com aquele carro com isolamento térmico meia bomba. Aí o que que vai acontecer quando bater aquele frio? Você vai trancar o carro todo, mas você vai querer que não entre nem uma frestinha de ar, porque entra aquele ventinho cortando assim. Então o que que faz? Você vai, tranca o carro todo. Quando você tranca o carro todo, você começa a ter aquele primeiro efeito que eu falei, que é você respirando e consumindo o oxigênio do ambiente. Como você não tem circulação de ar, a quantidade de oxigênio dentro do motorhome vai diminuindo. Então você vai sentir mais sonolência, vai sentir mais cansaço, indisposição. Aí você fala, pô, Anjinho, maravilha, porque aí eu durmo melhor e tal. Mais ou menos, né, galera? Não é bem assim. Então você já está consumindo esse oxigênio dentro do carro. Quanto mais gente você tem dentro do carro, mais rápido você consome esse ar, esse oxigênio, né? E aí o que que agrava? Quando você liga um fogão, fala assim, pô, mas tá mó frio, o carro tá todo fechadinho, vou fazer aquela panelada de macarrão, ou vou fazer aquele chazinho, aquele café, que aí vai esquentar ainda mais o ambiente. Quando você liga o fogão, o gás ali para existir a chama, ele vai queimar o GLP com o oxigênio. Então você tem mais um consumidor do oxigênio. E você está diminuindo ainda mais a quantidade de oxigênio que está dentro do seu motorhome. E lembre-se, você não tem ventilação aberta nenhuma, você está todo fechadinho porque você está morrendo de frio, porque o seu isolamento térmico é uma porcaria. Não estou falando que foi isso que aconteceu com o casal não, né? Pelo amor de Deus, tá? Eu estou falando o que acontece com muita gente que faz isso. Não sei o que aconteceu com esse casal, mas muita gente vai, se fecha e faz ali, faz um bolo no forno, tudo isso. Ele está consumindo oxigênio, mesmo oxigênio que você. Só que ainda está sendo pior. Sabe por quê? Porque além de consumir o seu oxigênio, ele está gerando também o monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono que é o venenoso. Então, se você não tem ventilação nenhuma dentro do seu carro, você está consumindo o oxigênio, você, o fogo, e ainda está gerando o monóxido de carbono que fica aqui dentro. O aquecedor de passagem faz isso, e aquele aquecedor a diesel, se você não o instalar corretamente, ou se ele tiver algum problema, alguma coisa assim, ele também vai consumir seu oxigênio e também vai gerar monóxido de carbono. Que aqui que muita gente faz, ele tem saídas para baixo, onde ele joga o resultado da queima, que vai ser um monóxido de carbono, mas ele tem uma aspiração por aqui. Então, se tiver muito perto, ele vai ficar aspirando o monóxido de carbono de volta. E se ele estiver jogando essa respiração para dentro do carro, ele vai estar jogando monóxido de carbono aqui para dentro. Se ele não faz a utilização desse gás que ele respira lá para baixo, lá de baixo, ele puxa daqui de dentro e devolve aqui para dentro, ele só não está atrapalhando nem ajudando, ele só está esquentando o ar, mas ainda assim, se ele tiver algum vazamentozinho dentro dele, ele vai te prejudicar. O aquecedor de passagem é a mesma coisa do fogão e do forno. Ele sozinho não é o vilão, o fogão e o forno é tão vilão quanto ele.
ele queima dentro dele o oxigênio e tal, e joga o monóxido de carbono pela chaminé. A chaminé, muita gente faz errado, tem isso naqueles meus vídeos lá. Muita gente, quando quer botar lá embaixo da cama, e aí não dá o espaço para fazer a chaminé para cima assim, aí o cara faz a chaminé para baixo. O que acontece? O monóxido de carbono, quando ele sai dali, ele sai quente, ele quer subir, ele nunca vai descer. Então, quando você faz uma curva daquele tubo grosso para baixo, você está retendo o monóxido de carbono dentro do ambiente. Pode estar lá embaixo da sua cama, pode estar dentro do banheiro, pode estar aqui dentro em algum lugar. Então, a instalação do aquecedor de passagem é muito importante, tá? Se você não tem circulação de ar, aí causa um outro efeito também, tá? Imagina o seguinte, se você tiver dentro de uma garrafa, para você colocar mais ar dentro da garrafa, algum ar tem que sair. Do mesmo jeito que para sair ar dessa garrafa, outro ar tem que entrar nessa garrafa, porque você tem que manter a pressão ali dentro, né? Então, para que o aquecedor de passagem esquente o ar e jogue o monóxido de carbono para fora, tem que vir ar de algum lugar para perto dele. Então, quando você está com o motorhome todo fechado, você não deixa aí ar nenhum para ele repor dentro do ambiente, e aí o monóxido de carbono não vai sair. E como também vai ficando sem oxigênio, a chama do aquecedor de passagem vai ficando fraquinha. E aí também não faz uma queima correta, ele gera mais monóxido de carbono e mais monóxido de carbono dentro do ambiente. Então é importante que você tenha circulação de ar dentro do seu motorhome. Por mais que esteja muito frio, você tem que ter uma circulação. Quando a circulação de ar acontece por convecção, o que é a convecção? O ar quente ele sempre sobe. Se o ar quente sobe e tiver uma saída de ar por cima, esse ar quente vai sair por lá e vai entrar ar frio por outro lugar, né? Porque vai estar vindo ar de fora. Se isso tiver acontecido por convecção, que é aos pouquinhos, que normalmente acontece bem devagar, o ar que entra ele não vai chegar e gelar seu carro de uma vez para outra assim rapidinho. Ele vai aquecendo aos pouquinhos também. Então ele não vai ser o culpado do teu carro estar frio por dentro. O culpado do carro estar frio por dentro é que você não investiu em isolamento térmico, né? Mas para você usar qualquer coisa, até para você respirar, você tem que ter uma entrada de ar. Pô, Anjinho, mas você que não tem janela nenhuma, você vem me falar de circulação de ar? Galera, o meu carro tem uma circulação de ar muito boa, tá? É que as pessoas não prestam atenção de como eu fiz o meu carro. Eu tenho a grelha do GLP aqui, que é para sair o gás ali. E atrás da geladeira eu tenho uma entrada de ar bem grande ali, que é para refrigerar o motor da geladeira. Além do mais, a Tatá que está filmando, vou pedir para ela filmar aqui em cima. Eu tenho essa clarabóia, eu tenho ali o climatizador e dentro do banheiro eu tenho mais duas clarabóias além da chaminé do aquecedor. Como que funciona isso? Vou mostrar para vocês como que é o meu uso dentro do motorhome. Por mais que eu esteja com todas as portas e janela fechadas, eu não estou no risco alto como aconteceu aí com diversas pessoas. Como que eu uso o meu motorhome? Vamos supor que eu esteja aqui com o fogão aceso. O que normalmente eu faço, tá, galera? Aqui nesse climatizador, eu ligo ele fraco para ele fazer uma corrente, uma cortina de vento, vamos dizer aqui, para que o cheiro do que eu esteja fazendo aqui não vá lá atrás para a cama. Esse outro aqui eu deixo aberto como exaustor. Então todo gás que estiver quente, ele vai tender a subir e sair por aqui, inclusive o monóxido de carbono. Aqui, por mais que eu não esteja com ele ligado, por conta da convecção, para poder manter a pressão interna, por aqui vai entrar ar. Então vai entrar ar por aqui, vai entrar ar por trás da geladeira, que tem passagem por aqui, tem passagem por cima, tem passagem por vários lugares para esse ar vir para cá, e vai entrar ar também aqui pelo banheiro. Aqui no banheiro eu tenho esse exaustor aqui, que ele fica aberto o tempo todo, não tenho como fechar ele. E eu tenho esse exaustor aqui que eu também consigo abri-lo para poder circular ar. Então no meu caso, eu tenho sempre muita ventilação. Por mais que ela seja por cima e pela lateral aqui, essa ventilação acontece, tá? Tanto que no meu carro dificilmente acontece um outro efeito, que é o da condensação. Você vai perceber que quando você está com o seu motorhome muito fechado, você está num lugar meio úmido,
e você tá quente aqui dentro e muito frio lá fora, começa a molhar a parede de tudo, principalmente onde tiver lata, assim, você vai ver que ele vai ficar molhado, né? Dentro dos armários vai molhar. Isso é o efeito da condensação. No meu caso, quase não acontece isso porque eu tenho uma boa ventilação. E eu, principalmente minha ventilação de ar quente sai toda para cima, entendeu? Outra coisa que as pessoas não levam muito em consideração, mas que é importante, muita gente acha assim, vou botar um monte de planta dentro do carro e tal. As plantas consomem oxigênio assim como a gente. Pode ser numa outra taxa, uma outra quantidade, mas ela consome oxigênio também e libera o dióxido de carbono. O que acontece é o seguinte, quando ela está pegando aquele solzinho e tal, que está no momento dela fazer a fotossíntese, nessa hora ela está gerando oxigênio também, tá? Mas quando você se tranca para dormir, bota seu quarto, imagina um cara que criou uma selva amazônica dentro do quarto dele todo fechado. Esse cara, ele está competindo com as plantas de noite para respirar. Então, tanto as plantas quanto ele vão estar consumindo esse oxigênio do ambiente. Durante o dia, beleza, se as plantas estiverem pegando sol, fazendo fotossíntese, ele até vai ter uma renovação do oxigênio. Mas se tiver tudo escuro, as plantas não pegarem sol e tal, essas plantas não estão ajudando ele. A mesma coisa dentro do motorhome. Se encher seu motorhome de planta, essas plantas não pegam sol e tal, ela está consumindo oxigênio, assim como você. Lógico que elas consomem uma quantidade muito menor, ela não vai te matar porque você está cheio de planta dentro do carro, beleza? Quando eu falo do aquecedor, uma coisa importante, galera, é o seguinte. Essa mangueira aqui, eu acho que é uma das melhores mangueiras que você pode usar no seu motorhome, mas ela tem prazo de validade, tá? Então, de tempos em tempos, eu não sei agora de quanto tempo, mas de tempos em tempos você tem que trocar ela, tá? Então, você não use essa mangueira aqui aonde você não consiga fazer a substituição dela, sei lá, de ano em ano, não sei de quanto tempo que ela vence. Esse cara aqui, se você estiver vendo aqui, a minha chaminé ela vai direto para fora do carro, é curtinha aqui, ela já está jogando o ar lá para fora do carro. Ainda assim, eu tenho esse exaustor aqui, que eu ligo ele aqui quando eu estou usando esse cara aqui, e esse cara aqui ajuda a puxar o resto da queima incompleta que ficou por aqui, lá para fora. E eu abro essa clarabóia aqui para entrar ar. Eu nunca ligo esse exaustor aqui quando eu estou tomando banho. Eu ligo esse exaustor aqui e deixo aqui para entrar ar. Isso ainda considerando que o meu banheiro, a porta não fica 100% vedada, então ainda entra ar pela porta. Porque esse cara aqui, quando vai queimar o gás aqui dentro, ele consome oxigênio competindo comigo, que estou tomando banho aqui dentro. Gente, por isso que eu não queria colocar o aquecedor dentro do banheiro. Você cometeu um erro gigante colocar dentro do banheiro. Não, galera, eu não cometi esse erro. Porque quando você coloca embaixo da cama, é a mesma coisa, tá? Você está correndo o mesmo risco, só que você está colocando em risco quem está aqui na cama. Você está colocando em risco as pessoas que estão fora do banheiro também, entendeu? Então, se você for colocar seu aquecedor embaixo da cama, lá no maleteiro, vamos dizer, você tem que fazer além da grelha de saída do ar, que tem que ser sempre mais para cima. Você pode até fazer ela curva assim, mas ela tem que ser sempre para cima, ela não pode descer, tá? Além dessa saída do gás carbono, do monóxido de carbono, você tem que fazer uma outra entrada de ar para ele poder trazer ar de fora para poder queimar e não ficar roubando o oxigênio que está dentro do seu motorhome. A mesma coisa se eu colocasse o aquecedor aqui embaixo desse armário. Ele ia ficar ali consumindo o oxigênio que está ali dentro. Eu teria que fazer uma ventilação para ele trazer o oxigênio lá de fora, ao invés de roubar o oxigênio dali. No meu banheiro, ele traz o oxigênio daquela ventilação de cima ali. Ela não está errada, tá? Jim, por isso que não pode ter motorhome artesanal, porque o pessoal faz besteira. Não é. A galera não é que só o motorhome artesanal faz besteira. Tem muita fábrica de motorhome aí que coloca aquecedor de passagem também. E eles tomam todos esses cuidados, obviamente. Outros usam boiler. Esse boiler que tem da Dometic, que é maneiríssimo e tal, ele faz uma queima pegando o oxigênio lá de fora. Ele tem uma entrada de ar externa para fazer a queima dele lá. Ele já melhora bastante, porque ele bota a queima, o resultado da queima para fora, e ele pega o oxigênio que ele vai queimar lá de fora também. Ele compete menos. Esses boilers da Dometic são muito bons para isso daí. Ele tem outras desvantagens lá, que é você tem que aquecer uma quantidade de água grande para poder... Grande não, que acho que são 5 a 20 litros ali, mas você tem que esperar essa água aquecer para começar a tomar banho. Ele consome um pouco mais de gás do que o aquecedor de passagem. Tem outras desvantagens.
mas ela tem muitas outras vantagens também. Aí você escolhe qual vantagem, qual desvantagem que você quer topar, né? Então, galera, só para a gente não se estender muito nesse vídeo aqui, que parece que ficou muito teórico, mas é para vocês entenderem, provavelmente, eu não posso afirmar e nem quero julgar nem nada, provavelmente o que aconteceu com esse casal de Gravataí que estava lá em Gramado é que eles estavam com o motorhome com pouca ventilação, estavam usando ou o aquecedor de passagem para tomar banho, ou o fogão, ou o forno, sem ventilação nenhuma, e eles não sentem, você não percebe que o monóxido de carbono está tomando conta do lugar e ele está te envenenando, você simplesmente apaga. E provavelmente foi isso que aconteceu, porque pelo que eu li na reportagem, o senhor estava deitado na cama e ele provavelmente faleceu dormindo sem nem saber do que aconteceu. E a senhora, que pelo que eu entendi estava mais aqui para frente, não sei se na cozinha, na área de banheiro e tal, ela primeiro desmaiou, certamente, caiu no chão, ela estava no chão, e depois veio a óbito porque ela continuou se intoxicando porque não teve, né, a troca, vamos dizer assim, do ar para poder aumentar a quantidade de oxigênio por onde ela estava respirando. Então, galera, tome muito cuidado na hora de você projetar a ventilação do seu motorhome. E se o seu motorhome já foi comprado pronto, se você comprou numa fábrica e tal, não se tranque 100%, deixe sempre uma frestinha nas janelas, nas clarabóias, no vidro da frente, deixe sempre uma frestinha. Isso vai melhorar a qualidade do ar que você vai respirar, você vai se sentir melhor e você vai evitar a condensação dentro do seu motorhome, além de você não sofrer esses danos causados pelo monóxido de carbono. Beleza? Para essa família aí, meus pêsames, eu sei que deixou filhos, acho que tinha um neto, meus pêsames aí, não estou querendo julgá-los nem falar que eles estiveram errados nem nada, eu só quero aproveitar esse episódio para evitar que outras pessoas tenham o mesmo fim, tá ok? Meus pêsames aí para essa família, galera, cuidado aí, até o próximo vídeo.